Senhor Jesus? Amém. Confesso que eu fico nervosa. Mas eu estava em casa, né? Eu gosto de sempre estar pedindo ao Senhor, porque o Senhor está falando comigo. E Deus me deu lá em Lucas, capítulo 24. Glória a Deus, aleluia. Deus fiel. A partir do verso 13. Amém. O tema vai falar assim: os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Estavam como que o que, igreja? Fechados. Mais uma vez, estavam como que fechados. Para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu um peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido? E ele lhe perguntou: quais? Podeis assentar, igreja. Eu confesso aos irmãos que eu queria hoje trazer uma palavra assim, sabe? De vitória, mas a palavra que Deus me deu foi essa. Amém. Né? E quando eu estava ali meditando, Deus disse assim: quantos dos meus servos estão caminhando comigo, mas não conhecem mais a minha voz? Estão andando comigo e não conhecem mais a minha face, né? E ali eu buscava do Senhor, né, nessa palavra. E Deus falava assim comigo, né? Quantas pessoas falam de mim, proclamam sobre mim, mas não sabem quem verdadeiramente eu sou. Eu falo, diz que foi um falso profeta. Eu mando a profecia, diz que não veio de mim, porque não conhece a minha voz. E quando nós vamos aqui lendo nessa palavra, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus aqui já tinha morrido, já tinha sido morto na cruz. Antes também a palavra vai dizer que Jesus aqui também já havia ressuscitado. Mas esses dois discípulos, eles tinham se apartado dos outros discípulos e tinham se distanciado a caminho de Emaús. Eles estavam indo para a sua cidade, talvez natal. E a palavra do Senhor vai dizer: e a palavra do Senhor diz que eles vão caminhando entre eles, vão conversando entre eles ali naquele caminho. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus se aproxima. E a palavra do Senhor vai dizer que eles estavam como cegos, como se os olhos deles estivessem fechados, né? E quando a gente vai olhando mais à frente, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai chegar, vai se aproximar e vai perguntar: o que é que vocês estão falando? E ele diz assim: olha, tu és um peregrino aqui, né? A palavra do Senhor diz que Cleófas, ele tomando a palavra para si, diz assim: tu és um peregrino e tu não estás sabendo o que aconteceu. E Jesus pergunta para eles: o que é que está acontecendo? Quais são as notícias? E ele vai dizer assim: olha, tinha um profeta entre nós. Ele era poderoso em palavras e também em obras, né? Só que o que me chama a atenção aqui é que ainda que eles estivessem com os olhos fechados, mas eles caminharam 3 anos e meio com Jesus. Então, durante 3 anos e meio, dá para você saber quem te chama na porta, dá para você saber quem está falando no telefone. 3 anos e meio dá para saber quando o irmão manda uma mensagem para você, se você sabe se ele está bem ou se ele está mal. Mas aqueles homens, ainda que caminhando com Cristo, não conheceram a voz dele. Então ali nós vamos ver que eles estavam tanto cegos como surdos também. E a palavra do Senhor diz que eles vão contando o que tinha se sucedido, que aquele profeta poderoso em obras, aleluia, que eles achavam que era aquele que vinha para governar, para
Jesus chegar e sentar ali no meio dos maiorais, e Jesus, ele escolheu os doentes, como ele falou. Ele disse: eu não vim para os sãos. Nós estamos aqui porque já fomos doentes, estamos na trajetória de cura, até que ele volte para nos buscar novamente. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus vai ali conversando, a palavra do Senhor diz que chegando no caminho em que eles iam parar, Jesus faz que ia passar. E a palavra do Senhor vai dizer que ele diz assim: olha, já é tarde, a noite está chegando, o caminho é perigoso para vocês sozinhos, falando com Jesus ainda como se Jesus fosse um peregrino, como se estivesse ali visitando aquele lugar. Ele diz assim: olha, fica conosco, o sol já vai se deitar, descansa aqui conosco, que a palavra do Senhor diz que chega o momento da partida do pão. E o que me chama a atenção, quando eles falam isso, ele diz assim: olha, a palavra do Senhor diz que quando eles fecham os olhos ali para orar, e Jesus, ele abençoa o pão e divide com eles, aí eles vão dizer assim: olha, não ardia no nosso coração quando ele falava conosco. Veja só, eles não estavam conseguindo ver, eles não estavam conseguindo sentir, ouvir, não estavam conseguindo ouvir, mas a sensibilidade deles ainda estava em ativa, porque da mesma forma que eles sentiam arder no coração, quando Jesus caminhava com eles, naquele momento eles também sentiam, falam um para o outro: não ardia no meu e no teu coração. O que eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, a palavra do Senhor lá no livro do Êxodo, quando é para os homens fazerem ali a arca, aleluia, que representava a presença de Deus no meio daquele povo que saiu do Egito, Deus disse assim: olha, faz argolas, porque os meus servos vão me carregar nos ombros. Aleluia, aleluia. Quando a gente chega lá em 2 Samuel, no capítulo 6, do verso 13 até o verso 12, vai dizer que Davi não aceitou reinar sem a presença de Deus, mas por falta de sabedoria ele pede para fazer um carro de bois. E a palavra do Senhor diz que quando ali a arca tomba, aleluia, o levita vai tocar, a palavra do Senhor diz que ele morre, porque Jesus, ele permanece da mesma forma, ele não veio para ser carregado de forma diferente. Aí quando você chega no capítulo de 1 Coríntios, verso 9, aleluia, no verso 19, ele diz assim: olha, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vá, dê fruto. Não, ele diz assim: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo. Há uma forma que Deus te deu de adorar Ele. Alguns é com louvor, o outro é na adoração, o outro é de levantar a mão, o outro é na pregação, o outro é sapateando, o outro é falando em língua. Mas quando ele fala, ainda arde no meu e no teu coração, porque a essência de adoração que colocou foi Ele em nós, e nós somos verdadeiramente adoradores. Só que esse não é o único episódio que eles não conhecem Jesus. Quando nós chegamos lá em Marcos capítulo 4, no versículo 35, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus estava pregando, e de repente Jesus olha para ele e diz: passemos para outra margem. E a Bíblia diz que Jesus entra dentro do barco com eles. Mas Jesus estava cansado, porque o Deus homem decidiu ser carne, habitou entre nós e também se cansou. E a palavra do Senhor vai dizer que no meio da trajetória, dentro do mar, a palavra do Senhor diz que quando eles saem para outros barcos os seguem. Mas quando começou a levantar-se os ventos e o mar ficar tempestuoso, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles temeram. Eles também desconheceram Jesus, ainda que vendo Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus está dormindo na polpa do barco. E eles dizem assim: mestre, o senhor não está vendo? Nós vamos perecer. E vejam só, muitas vezes é a nossa vida. Muitas vezes Deus está falando, não conhecemos mais a voz dele. Ele está se apresentando, a gente não conhece mais a face dele, porque a face dele é a verdade, a face dele é andar, aleluia, nos termos dele. Muitas vezes a gente rejeita os termos de Deus, porque para nós é duro. Nós temos também uma natureza pecaminosa.
mas também nós temos uma natureza de Cristo dentro de nós, uma essência que ninguém pode tirar. E a palavra do Senhor diz que quando eles despertam Jesus, Jesus diz: Bento, cala a boca. A palavra do Senhor diz que Jesus diz assim: olha, acalma. E a palavra do Senhor diz que houve bonança. Aí vejam só como eles não conheciam, que eles dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E eles já tinham ouvido ressurreição. Eles já tinham visto, aleluia, Jesus curar leprosos, Jesus tocar no enfermo, no aleijado e ele se levantar, Jesus ele tocar na vista do cego e ele vê. Mas cada vez que o Senhor faz milagre e nós andamos por vistas e não por fé, corre o risco de que eu e você desconheça a voz do meu e do teu Salvador e passamos a ouvir as outras vozes. E tem mais, as vozes deste mundo, ela também muitas vezes nos satisfaz. Por quê? Porque são banquetes do adversário. Muitas vezes Deus fala pela boca do profeta: sou eu abrindo. Alguém diz assim: não é para você essa porta, não, é muito grande para você. E você esquece a voz do Senhor. Você não conhece a voz do teu Senhor para ouvir a voz de Belial que está dizendo que o que Deus te deu não vai se cumprir. Muitas vezes é Deus dizendo que vai restituir o casamento e você ouvindo a voz do inimigo dizendo: não tem mais jeito. E Deus dizendo: eu dou jeito, eu sou Deus de mudança, eu sou Deus de transformação. Falando e você ouvindo outras vozes. Muitas vezes é Deus dizendo assim: é contigo no barco, vou para outra parte contigo. Tu vai chegar, não é porque tu merece, é porque eu que estou indo. Aleluia! E no meio do caminho o medo te para. Muitas vezes no meio do caminho o medo te estagna ali e você fica sem saber como se mexer. E Deus está dizendo: fui eu quem convidei. Não olha para a tua fraqueza, olha para a minha soberania. Sou Deus, não mudo. Como vai que tu hoje? Ele não muda. Permanece sendo o mesmo. Glória a Deus, aleluia. Quando você chega no capítulo 14 de João, o verso 1, ele diz assim: olha, não se turbe o vosso coração. Não se turba não, não fica com medo não. Não teme não. Ele diz assim: olha, crede em Deus e crede também em mim. Já tem morada, eu te chamei porque eu tenho morada preparada. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho morada. Você sabe quando foi que você entrou no barco? Foi no dia que você levantou a mão e disse: Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Aí ele diz: olha, vamos entrar no mar comigo. E do outro lado tem salvação, tem libertação, tem cura. Aleluia, que venha para tu e para os teus. Porque a promessa é para você e a tua casa. Você não pensa que você foi
Quando você começa na trajetória com Deus, ainda que você não conheça direito a voz dele, aí ele começa a te dar algumas vitórias. Aí a palavra do Senhor diz assim: se a minha palavra estiver em vós, olha só, pedireis o que quereis e vos será dado. Aí em João, capítulo 15, ele diz assim também, olha, se os meus mandamentos tu guardar, é necessário viver os mandamentos e guardar. Só que enquanto você estiver na trajetória de aprender os mandamentos e guardando, porque não é de uma vez não, gente. Ninguém está aqui porque é bom. Ninguém está aqui porque já venceu o maligno, não. A gente está aqui justamente porque a gente precisa de uma força maior, como foi dito hoje, para vencer o maligno. Sozinho nós não conseguimos. Muitas vezes eu olho para as pessoas do mundo, eu digo: Deus, se o Senhor já me trouxe, é porque o Senhor sabe que eu não ia aguentar o que aquela pessoa que está no mundo ainda está passando. O Senhor viu que eu ainda era mais fraca, que eu ainda ia passar por caminhos ainda mais escabrosos. O Senhor me trouxe primeiro. O Senhor viu pelo que eu ia passar e viu que eu não ia suportar. Aí o Senhor me trouxe primeiro. O Senhor restaurou minha família primeiro. Não é porque o outro é pequeno, não é porque o outro ora menos, não. É porque eu sou mais fraca, Senhor. É porque eu sou menor, né? Então aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que ainda que caminhando com Jesus, ainda que vendo Jesus face a face, esses homens não conheceram Jesus, não conheceram a sua face, não conheceram o seu rosto, não conheceram a sua voz, mas escute, a essência ainda ardia dentro do coração deles. E escute, muitas vezes eu e você não vamos conseguir a voz dele por causa das outras vozes, mas procure no texto qual deles Jesus abandonou, deixou de mão. Nenhum. Jesus, ele fez questão de se apresentar, passar mais 40 dias com aqueles homens aqui na terra, instruindo eles para a boa obra que estava, aleluia, por vir. E a palavra do Senhor diz que a alegria desses homens ao perceber que era Jesus foi tamanha que eles voltaram correndo. Imagina, a Bíblia diz que eles vêm caminhando, conversando, mas para voltar, para dar a notícia, o mestre ressuscitou, eles voltam correndo. Ainda que você esteja caminhando, contando, aleluia, as dores que você está passando, mas quando for para contar o hino da vitória, para fazer o culto de ação e graça, você vai correndo e vai dizer: o meu Senhor foi, e o meu testemunho vai edificar outras pessoas. Então que nessa tarde nós venhamos estar, aleluia, atentos à voz do Senhor. Aleluia, antes de pedirmos qualquer coisa, vamos pedir a Ele sensibilidade. Senhor, eu quero ser sensível a Ti. Senhor, eu quero ser sensível à Tua voz, porque muitas vezes, aleluia, nós abrimos o nosso espaço de tempo, abrimos agendas, abrimos, aleluia, horários para tudo. E quando chega na hora de falar com o Senhor, a gente fala. Mas na hora dele falar, a gente diz: Deus, eu estou cansado, vou dormir, eu não aguento mais. Aí na hora de dele conversar conosco, a gente vai dormir. Tá? Oração é uma conversa, não é um discurso. Oração é uma conversa. Eu converso com a irmã, preciso que a irmã me dê resposta daquilo que eu estou perguntando. A mesma coisa é com Deus, é relacionamento. Não são palavras bonitas. A palavra do Senhor diz que ali existiam fariseus, sacerdotes. E as pessoas, quando diz assim, se é um fariseu, sacerdote, as pessoas acham que isso é uma palavra baixa. Não é. O fariseu e o sacerdote eram pessoas prendadas. Eles sabiam a lei de cor. Você falava com eles, eles tinham a teologia na boca. Era desse jeito. Eram pessoas sábias. Mas Jesus veio para o pescador, para o coletor de impostos, para a prostituta, para uma mulher que tinha cego e demônios, para o cego de Jericó. Ele foi para o tanque de Betesda atrás de um aleijado. Aleluia, ele foi ali para a cruz e ainda salvou um ladrão. Então para mim e para você não há impossível, porque o Deus que faz o impossível me chamou e te chamou. E ele disse que na minha mão e na tua mão tem poder. Aleluia, e que nós faremos uma obra maior do que ele fez. E ele disse que nós tocaríamos no enfermo, ele seria
Eita, foi o nome de Jesus, não foi eu não. Foi o nome de Jesus. Fazer como Paulo, ele nos deu até espinho na carne, que é para a gente não se engrandecer. Né? Porque a gente aceita, venci. Aí a gente vou botar tudo na prova para ver se venceu. Aí, oh Deus, estou reprovada, Senhor. É desse jeito. Mas que eu e você entenda que ainda que muitas vezes as lutas, as dores, as dificuldades vierem, o Senhor, Ele permanece conosco. Ele diz, olha, não vos deixarei só. Eu vou mandar o Consolador. O Consolador já veio. Ele não quis morar em templos de barro. Ele quis morar dentro de mim e de você. Ele não quis morar no melhor palácio feito de ouro. Ele disse, eu vou ter esse potezinho aqui, porque quando enche de azeite eu estou no meio. Eu gosto do negócio com azeite. Então, queira que o Senhor derrame azeite. E se ainda hoje você não conhece a voz do Senhor, peça a Ele, Senhor, qual é a essência que o Senhor colocou em mim? Qual é a chamada do Senhor em mim? Para eu ouvir também a tua voz, tá? E não se preocupe, se não é pulando, gritando, louvando, você tem uma essência, tem algo em você que foi Deus que colocou.